Bom dia a todos, a paz do Senhor esteja com vocês nesse dia, maravilhoso que o Senhor nos concede. Eu gostaria de compartilhar uma palavra breve com vocês nessa manhã, para nós refletirmos quão poderoso e inigualável é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, nos fala assim: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E para complementar essa palavra, lá no livro de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, no capítulo 1, no versículo 26, se eu não me engano, é a única parte que Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Todas as outras coisas foram criadas por Deus, e daí Deus disse: haja luz e houve luz, haja trevas e houve trevas, e assim por diante. Mas no versículo 26, o Senhor Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quando o Senhor Deus falou façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, é a nossa imagem e semelhança de quem? De Deus, do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Então, o único ser vivente que Deus deu a característica dele foi nós, seres humanos. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aqui em João fala que o Verbo se fez carne. Quem que era o Verbo? Quando Deus falava assim, façamos, ou Deus, por sua palavra, criava, era o próprio Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus era a palavra. Era e é, né? Então aqui no princípio era o Verbo, no princípio lá, no princípio da criação, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, porque é Deus triuno, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E ele estava no princípio com Deus. Quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Deus estava dizendo: façamos as nossas características, a nossa semelhança, façamos o homem, o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus veio e se fez carne. Ele se colocou na forma humana, com todas as dores, com todas as fragilidades, para que o ser humano fosse salvo por sua palavra de salvação, através do seu sangue, Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O homem pode querer roubar a glória de Deus, mas não consegue. O homem pode querer tomar o nome do Senhor Jesus para si, dizer: eu criei isso, eu fiz aquilo. Ele pode transformar em cima daquilo que Deus, que o Senhor Jesus criou, mas ele, por si próprio, ele não cria nada, Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O fôlego de vida, quando Deus soprou as narinas do homem, ele deu fôlego de vida. Então, por isso que aqui fala: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E quando o Senhor Jesus veio, se fez carne, como diz o título aqui, ele veio para trazer a vida eterna, vida com abundância para nós. Tanto que no próprio Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 51 fala: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Não significa que o nosso corpo físico não vá perecer um dia. Se o Senhor Jesus não nos arrebatar antes, é o natural do homem, nascer, crescer, se desenvolver e vir a partir desse mundo. Mas quando o Senhor fala nunca haverá morte, é a morte espiritual, A morte é aquela que é para a vida eterna com Deus ou vida eterna sem. Então, quando o Senhor se fez carne, que nem aqui no capítulo 1, ele veio para trazer definitivamente a luz para o homem. Mas o homem que estava em trevas não compreendeu isso.
não compreendeu. Mas Deus tinha um objetivo com isso. Era resgatar os seus escolhidos, resgatar a sua criação. Enquanto nós não recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós somos criaturas. Passamos a ser filhos por adoção a partir do momento, filhos por adoção e herdeiros, a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida como nosso Salvador. E confessamos que Ele é o único acima de todo nome, né? Por que aqui no versículo 51 fala em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Então vamos refletir nisso, vamos guardar a palavra do Senhor Jesus, os seus mandamentos, não farás para ti imagem de escultura, é a palavra de Deus que fala, está em Êxodo, está em Apocalipse, que isso é condenação. Não há outro nome acima do nome do Senhor Jesus, né? E aqui nos fala que não veremos a morte eterna. O corpo físico pode perecer, mas a nossa alma é eterna, meus queridos. Nós temos que pensar nisso. Aqui é uma passagem. Porque o Senhor Jesus veio, se fez carne para nos resgatar, para nos salvar, para que nós não venhamos ver a morte eterna sem Ele. Porque o Senhor é a porta, o Senhor é a luz desse mundo. Se o mundo está em trevas, é porque o mundo escolheu as trevas. Nós estamos numa dispensação da graça, do livre-arbítrio, Todas as coisas estão tão soltas, cada um escolhe o que quer fazer, Então nós devemos aproveitar, porque é esse o momento de nós escolhermos a salvação, escolhermos a vida eterna através do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode nos resgatar das trevas. Então eu deixo para a vossa meditação nesse domingo, que Deus vos abençoe e que nós venhamos guardar a palavra de Deus, conforme está ali no capítulo 8, versículo 51, para que nós não venhamos ver a morte. Amém.